Antes de começar, eu quero falar para vocês sobre esse livrinho aqui que está na minha mão, que é o Serviço como Adoração. Ele vai falar basicamente sobre o privilégio de servir na igreja local. Quando eu li esse livro, a minha forma de entender as hierarquias da igreja, as relações entre pastor, diácono, obreiros, voluntários mudou. A gente percebe o quanto que muitas vezes a gente trata isso com muito misticismo, com muito pensamento simplesmente humano, baseado na forma de gerir e liderar que os homens, que o sistema humano coloca, e a gente deixa de olhar para o que a palavra de Deus fala, para a forma de serviço, de hierarquia, de liderança, que é sim a forma que agrada e que louva a Deus. 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Aí no 8, ele vai falar assim, ó, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a um é dado, sobre o mesmo Espírito, a palavra de fé, e outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação dos milagres, a outro, a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, e a um, então, é dado a variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Hoje nós vamos focar no poder, dons de poder, fé, cura e operação de milagres. Irmãos, o que é um dom de poder? Os dons de poder, basicamente, eles manifestam milagres. Eles são expressões do poder de Deus, da ação de Deus. Então, a ação divina produzida na terra de forma palpável, real, visível. Sem demora, a gente separa então esses três dons, cura, fé e milagres, em duas categorias. Então eu vou separar a cura, está relacionado à cura, é meio óbvio, e eu vou colocar fé e milagres numa outra balança aqui, porque eles não estão relacionados à cura. Então, dons de cura e dons não cura. O dom da cura, ele está relacionado a uma cura física ou emocional. O que é isso? Uma enfermidade, uma distorção aí, uma deficiência, seja física, seja externa, né? Física externa, uma dificuldade de andar, uma coluna torta, uma cegueira, falta de audição, falta de fala, enfim, seja interna. Às vezes um câncer, um tumor, um problema, né, uma disfunção aí dos rins, do intestino, fígado, coração, sei lá o que, ou até doenças psicológicas, né, problemas do cérebro aí, uma depressão, sei lá, algum distúrbio cerebral, enfim, esquizofrenia, uma paralisia, enfim. O que é interessante? De cara, eu pelo menos já lembro de Jesus. Quando eu falo de cura, na minha cabeça vem Jesus. Eu acho que não existe mais manifestações de cura do que nos evangelhos, do que sendo o próprio Cristo operando cura nas pessoas. Na minha Bíblia e em outras traduções que eu tenho aqui, e aí se vocês quiserem vocês podem compartilhar aqui com a gente aí no chat, depois eu vou ler mais pro final, a minha vai dizer aqui, ó. Versículo 9. A um é dado a palavra de conhecimento, a um é dado no mesmo espírito a fé, a outro dons de cura. O que é interessante é que a palavra dons, de todos os outros 8 dons, no cura ela aparece no plural. E aí eu fui dar uma pesquisada nisso, em gente que fala sobre isso, em gente que tem autoridade sobre isso. E realmente, nas bases da linguagem original, da escrita original desse texto, Paulo também apresenta dons de curas no plural. O que isso significa? Que a manifestação de cura ela pode acontecer então em todas essas áreas ou em mais de uma forma, ela é multiforme. Então, dom de cura não está atrelado simplesmente a fazer paralítico levantar e andar. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, qualquer área do ser humano, físico, internamente ou externa, é uma área, então, um campo para a manifestação do dom de cura. Só que aí você lembra que eu falei sobre Jesus, que pelo menos para mim, você pode manifestar, colocar aí no chat aí
algum testemunho, alguma coisa que você lembra, mas de cara eu lembro de Jesus. De cara me vem Jesus como o maior operador de cura. O que é interessante é que Jesus realmente opera diversos tipos de cura. Cego olha, cego enxerga, paralítico levanta, mudo começa a falar, a mulher da hemorragia lá do fluxo de sangue é sarada na hora, enfim, tantos outros. E aí, irmãos, o que eu quero deixar claro, enfatizado sobre os dons de cura, trazendo então essa figura de Jesus curando, é que quando a gente fala de cura como um dom, é uma cura sobrenatural. É uma cura espiritual num nível hard, um nível, sabe, um nível acima, um nível profundo, como a Lígia está falando aqui. Então, por exemplo, quer dizer que então que Deus não vai curar a minha rinite? Por exemplo, tipo, por que Deus não curaria a sua rinite? Porque a rinite não é, no meu caso, algo que me atrapalha, que me invalida, que me deixa na cama, que impede eu de viver. Não, é uma disfunção que eu tenho atrelado, né, a um formato ali, talvez uma deficiência, uma carne esponjosa, alguma coisa assim. Então não é uma cura hard. Não, Deus pode fazer e Deus pode curar. Só que entenda que eu estou falando de uma cura movida pela ação extraordinária do Espírito Santo. Porque essa rinite, ela pode inclusive ser curada se eu tomar vergonha na cara e procurar um tratamento. E ali já está balançando a cabeça aqui fazendo joia, porque incomoda. E Deus então usa de outras formas, Deus então estabelece a ciência, estabelece a medicina. É um erro muito grande quando a gente acha que Deus e religião e medicina se confrontam. Eu vejo umas brigas sobre isso no Facebook, eu acho demais, assim, religiosidade demais ou ignorância demais. Mas Deus estabelece médicos, estabelece a medicina, estabelece tecnologia para então eu possa ser tratado e curado dessa rinite. Mas existem casos que são, assim, claros, que só uma manifestação divina, só uma intervenção de algo sobrenatural e sobre-humano. Talvez você tenha um testemunho sobre isso. Talvez Deus te traga à memória, nesse momento, algo a respeito disso. E aí, então, Deus age através de uma imposição de mãos, através de uma oração de fé, através de um ser humano que se coloca na brecha, na presença de Deus, como expoente da glória de Deus, como instrumento do reino sobrenatural aqui na terra, para então determinar e declarar cura sobre a vida de alguém. Então eu quero te trazer aqui também nesse momento uma palavra de esperança e uma palavra de chamado para que você se coloque na posição para ser um instrumento de cura na vida das pessoas. E para que você não perca a fé que Deus ele é o Deus que pode sim reverter esse quadro que na sua cabeça, no seu diagnóstico, hoje é impossível. Ele é Deus. E Paulo nos declara aqui que o Senhor, que o Espírito Santo então distribui conforme Ele quer. Então, se for da vontade do nosso Deus soberano, Ele vai te usar e Ele vai te curar em nome de Jesus. Amém? Eu quero destacar alguns textos aqui. Em Atos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que a unção dos apóstolos e a manifestação que eles causavam eram tão grande que as pessoas colocavam então os enfermos nas portas, nas ruas das casas, para que pelo menos a sombra dos apóstolos, de Pedro e dos demais, quando passassem por eles, pudesse curar. Irmãos, isso é incrível. Curava ou não? Não sei. Mas a fé das pessoas, ela era provida com certeza por causa de um testemunho, por causa da ação maravilhosa do Espírito Santo através da vida daqueles homens. E eles curavam sim, quantos outros casos. Posso falar aqui no mesmo livro de Atos, capítulo 8, Filipe, a Bíblia vai dizer aqui que ele, fazendo obras maravilhosas, cura coxos, cura paralíticos, Atos 8, acho que dá até para abrir aqui, acho que eu deixei até separado esse texto. Aqui, ó, Atos 8:4, Felipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava Cristo e o povo ali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele fazia, olha só. Pois espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos com eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados.
e houve grande alegria naquela cidade. Aí você entende então que é muito mais do que uma cura egoísta, mas é uma ação sobrenatural através da pregação de Filipe, através da unção de Filipe ali naquele lugar, atrelado à disposição e à atenção daquele povo, produzia o quê? Produzia libertação de espíritos imundos que saíam gritando, e paralíticos e coxos eram curados, até que houve grande alegria na cidade. Houve então o que? Um grande despertar, uma grande paz, um grande avivamento. Ou seja, aquelas curas que vinham e provinham através do Espírito Santo na vida de Filipe produziam então glória a Deus. Então, o dom de cura ele vai ser manifesto, principalmente se for então em benefício do reino de Deus, de trazer glória para Deus. Existe aqui então um ponto de atenção, porque existe muito misticismo, religiosidade e idolatria humana quando se fala de cura. Eu já vi inclusive chamadas em redes sociais do fulano, apóstolo fulano, bispo fulano, evangelista ciclano, o homem que cura. Irmãos, isso é heresia. Foge disso, porque não existe homem que cura. Existem sim homens que podem ser usados pelo Espírito Santo para curar, se for da vontade de Deus e se for para benefício do reino de Deus. Quando então existir na minha cabeça, ou na sua cabeça, no seu coração, no meu coração, como instrumentos, como agentes do reino, eu vou buscar o dom de cura porque eu quero ser um homem de poder, ou existir na cabeça do receptor da cura simplesmente uma ignorância de quem é Jesus, de quem é Deus, a ponto de atribuir essa cura a você e te santificar, te idolatrar, te colocar então numa foto de santinho, numa parede, num boneco de barro, dificilmente, enfim, aí é misericórdia de Deus, onipresença, onipotência, onisciência de Deus, mas se não produz glória e benefício para o reino dele, então a gente não pode atrelar isso a um dom de cura. Amém? Eu vendo algumas... Aqui agora uma opinião particular, tá? Pra gente mudar pro próximo. Vendo alguns processos de canonização da Igreja Católica, eu me admiro muitas vezes com a necessidade de atrelar a cura, a maravilha a uma pessoa e de incentivar a fé das pessoas naquilo que é visível e que é palpável. Por quê? Deus pode ter usado sim esses padres, madres, missionários, etc., homens simples, não ricos, europeus, brasileiros, para operar cura sobre a vida das pessoas? Claro que sim, independente da religião, independente do cargo eclesiástico, porque ele é Deus. Agora, entenda que é uma cura para dar glória a Deus. A partir do momento que eu atrelo então isso a uma pessoa e eu santifico a pessoa e eu discipulo pessoas a então acreditarem que fulano intervém com Deus, isso é heresia, isso a Bíblia condena, a Bíblia não diz a respeito disso. E então a gente retroage aquilo que Paulo falou no versículo 1. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados ou ignorantes a respeito dos dons espirituais. Amém até aqui? Glória a Deus. Vou tomar um golinho de água aqui, só um minuto. Então agora a gente vai para um outro balaio, que são os dons não cura, fé e milagres. Falando de fé, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A mesma Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, fé é algo básico para se agradar a Deus, e a fé ela nasce então a partir do momento que eu mergulho na palavra, que eu tenho contato com as coisas de Deus, eu edifico e a minha fé então se torna mais firme. Só que quando Paulo fala sobre dons espirituais, Paulo está falando aqui, ó, a um dá sabedoria, a outro dá conhecimento, a outro discernimento, a outro dá fé. Ou seja, essa fé que Paulo está falando não é uma fé deliberada que é dado a qualquer um. Então eu entendo que não é a mesma fé que vem pelo ouvir da palavra e não é a mesma fé que simplesmente me faz crer numa salvação que agrada a Deus, que está comigo todos os dias e me faz assim ser um cristão. Quando Paulo está falando sobre fé,
Paulo está falando mais uma vez de um dom espiritual, ou seja, uma fé dada pelo Espírito Santo. É uma fé que provém de Deus. É uma fé de uma forma sobrenatural. É como se fosse então uma fé complementar, uma fé impossível de se ter com as nossas sensibilidades, os nossos tatos, a nossa condição humana. Como que isso acontece então, Lucas? A fé, o dom da fé, Deus acrescenta essa fé de forma que ela se torna uma fé passiva, uma fé que recebe um milagre, uma fé que complementa a fé humana, a ponto de o milagre acontecer então na vida dessa pessoa receber o milagre e essa fé ser então testificada por aqueles que estão ao redor com benefício no quê? Glorificar e honrar e exaltar ao reino de Deus. Pense sempre nisso. Não é uma fé que eu vou passar na faculdade. Legal, só que isso é uma fé sua, muito boa, mas vai trazer um benefício para você. E Deus não está preocupado simplesmente... Melhor, não vou usar a palavra preocupado, porque Deus se preocupa com tudo. É óbvio que Ele está preocupado com você, com a tua faculdade, com o teu emprego. Mas o objetivo de Deus, a manifestação do corpo de Cristo, o reino de Deus, fala sobre ajuntamento, fala sobre pluralidade, fala sobre comunhão, fala sobre um corpo. Então não se diz a respeito de um indivíduo. Aliás, a sensibilidade e a noção de ser indivíduo, ela nasce no Éden. Quando então, depois da queda, Adão, olha para si mesmo e fala, tô nu. E olha, nossa, você tá nu. Eva. Até então, até aquele momento, eles não se viam como indivíduo. Então, esse olhar individualista, inclusive para a fé, uma fé que só produz benefício para mim mesmo, não é cristão. Não é a fé do evangelho. Não é uma fé que agrada a Deus. Então, o dom da fé, ela é uma fé extraordinária. Uma fé que não se mede. É uma manifestação do Espírito Santo. Ela é como se fosse, então, uma fé emprestada, passiva, que recebe o milagre e benefício do reino de Deus. Eu posso destacar aqui em Daniel capítulo 3. Eu não vou abrir para... Depois a gente pode até voltar aqui para abrir. Se vocês quiserem, se a gente tiver mais tempo no final. Mas vocês vão lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então Nabucodonosor fala assim, olha, vai tocar a trombeta, vou tocar aqui o decreto, vocês têm que se prostrar e adorar a minha imagem. O que eles falam? Não vamos, nós temos um mandamento. Eu creio no meu Deus. Até aí, ok, irmãos. Eu creio no meu Deus e nós não vamos se prostrar diante da imagem. Aí ele fala assim, olha, eu vou tocar de novo, vocês têm mais uma oportunidade. Se vocês não se prostrar, eu vou tacar vocês numa fornalha de ardente lá, vocês vão morrer queimados. Aí ele fala assim, eu creio no meu Deus, mas, mesmo que Deus não nos salve, nós também não vamos se prostrar. Ali ele dá uma titubeada, porque o cara que tem uma fé sobrenatural dada por Deus, ele não vai falar mas, ele vai. Então naquele momento, até aquele momento, a Bíblia, a gente pode entender então nessa entrelinha, que o que aqueles jovens falam? Olha, nós não vamos se prostrar, porque ali eles estão em obediência. Eles têm uma fé muito, muito sólida, por sinal. Eles estão bem edificados ali na palavra de Deus, nos mandamentos que eles tinham aprendido, naquilo que eles seguiam e não iam se dobrar diante de Nabucodonosor. Mas, se o meu Deus não livrar, mesmo assim eu vou. Então ali ele dá uma titubeada, ele mostra que naquele momento ele está falando ali de uma fé que é muito sólida, mas é uma fé humana. E aí o que acontece? Deus acrescenta essa fé sobrenatural. Eu vou. E aí, irmãos, eles não se dobram. E eles são jogados na fornalha. O que É visto Sadraque, Mesaque e Abednego e um quarto homem passeando com eles na fornalha. Quando os soldados abrem, tiram os 3 meninos, falam, cadê aquele 4? Eram 3, era 4, agora é 3 de novo. E aí então é manifestado ali um grande temor, uma grande admiração. E o que Nabucodonosor faz? Estabelece um decreto dizendo que aquele que não se prostrar, ou que não se render, ou que proferir algum tipo de palavra má sobre o rei de Sadraque, Mesaque, sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, terão suas casas reduzidas a um monturo, etc. Então, assim, um reino de proporções mundiais, de influência mundial, um rei totalmente temido, se prostra, então, diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, nosso Deus, e aquela fé, então,
aquele dom de fé, aquela fé sobrenatural que foi acrescida aos meninos no momento de serem jogados na fornalha, produz então lucro para o reino de Deus. Produz temor, produz conversão, produz arrependimento. Então, o dom da fé é uma fé passiva que recebe um milagre em benefício do reino de Deus. Mas para frente, no mesmo livro, Daniel, na cova dos leões, Rei Dário, então, lança o decreto, né? O Daniel é jogado na cova dos leões, o rei não dorme, passa a noite em claro, agoniado, criado com essa história. No outro dia ele manda os caras ir lá abrir a cova dos leões, sai lá Daniel e bobear ainda fazendo carinho na juba dos leões. Intacto. O que ele fala? Rapaz, esse Deus é o Deus de Israel, o seu Deus, ele é poderoso. E aí o mesmo rei Dário, o que ele faz? Estabelece um decreto então para que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel. Isso é uma fé passiva, é uma fé que recebe um milagre. Em Atos capítulo 28, abra aí, que esse texto eu quero ler com vocês. Atos 28. Nós estamos preparando aqui, irmãos, um esquema de emergência caso falte luz. Já tem várias velas aqui. Fósforo. Se cair a energia, irmão, e a gente não voltar, a gente depois manda um WhatsApp lá, mas eu acho que dá pra ficar, né? Tá bom. Ali já tá aqui com backup top, então se ficar escuro a princípio, segura um pouquinho aí, aguenta um pouquinho aí, até a gente restabelecer. Mas não vai ficar não vai não. Deus é bom. Deus vai sustentar essa energia aqui, irmão. Estamos falando das coisas boas de Deus aqui. Atos 28. Paulo então chega na ilha de Malta. Paulo ele está indo a Roma, ele naufraga e ele então desembarca náufrago na ilha de Malta. E aqui ele vai dizer assim, ó: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos tratavam com uma singular humanidade. Por que acontecendo? Porque acendendo uma fogueira, acolheram todos nós por causa da chuva que caiu e por causa do frio. Tendo Paulo então ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque uma vez que foi salvo então do mar, do naufrágio, a justiça não vai deixar ele viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de normal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Olha só a idolatria dos caras. Mas então, perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo então foi visitá-lo e orando impôs as mãos e o curou. Irmãos, consegue então fechar aqui um combo, fecha aqui toda uma ideia. Paulo ele naufraga, ele está indo a Roma, ele naufraga. Olha os planos de Deus. Aí ele vai parar em Malta. Aí os nativos da ilha recebem ele, faz uma fogueira porque estava frio, eles tinham acabado de vir do naufrágio, eles deviam estar desesperados ali, tinham perdido bastante coisa. Paulo então junta os gravetos e joga na fogueira para acender. Vem uma víbora do meio dos gravetos e pega em Paulo. O que Paulo faz ali? Se desespera, xinga. O que ele faz? Um ato de fé. Uma fé sobrenatural que recebe um milagre. Paulo sacode a víbora no fogo, a víbora morre queimada e Paulo não acontece nada. Ele sequer incha. Irmãos, os aborígenas ali, os nativos, eles ficam pasmos, porque eles deviam conhecer qual era aquela cobra, porque Paulo a expectativa dele é que Paulo inchasse, Paulo caísse duro com o veneno daquela cobra, e não acontece nada. Paulo então recebe um milagre ali naquele momento, com a autoridade de Deus, uma intervenção sobrenatural, e aí aqueles homens então atrelam a ele santidade. Você é um Deus, porque se você ficou livre do naufrágio, não morreu com a picada da cobra, você só pode ser um Deus. Conseguiu entender com o pessoal que idolatra quem é curado ou quem cura? Aí acontece que naquela ilha, Paulo estava indo para Roma, Paulo nem estava pensando em Malta. Naquela ilha, então, ele vai à casa desse Públio.
E o seu pai, o pai de Públio, estava enfermo com desinteria ardendo em febre. Paulo, então, vai visitar, orando, impõe a mão e o cura. Então, Paulo, primeiro, ele recebe uma fé, um dom de fé, uma fé passiva, ao ponto de entender aquela situação. Aqueles homens o idolatram, mas o plano de Deus para Paulo fazer aquela escala poderia ter sido mais suave, né? Deus poderia ter falado: Paulo, antes de Roma, para em Malta e vai na casa do Públio. Mas não. Os caras veem aquilo que acontece com Paulo, mesmo sem entender naquele primeiro momento, então sabem de um homem que está precisando de uma cura, levam Paulo até esse homem, e Paulo então intercede por cura e esse homem é curado. Os dois milagres acontecem na mesma história, e o que acontece aqui? Glória a Deus. Aqueles homens daquela cidade, daquela ilha deserta, fora do caminho, então reconhecem que há um Deus acima de todas as coisas, e há conversão, há arrependimento, há glorificação para o reino de Deus, e Paulo depois segue para Roma. Aqui a gente fala sobre o dom da fé. Dom de operação de milagres. Ele é um dom ativo. Ele é um dom, então, que produz o milagre em benefício dos outros. É um dom, então, onde vai ser gerada uma maravilha, uma ação extraordinária, sobrenatural, com o propósito de gerar uma reação nas pessoas, no corpo de Cristo, na igreja. Além do que talvez geraria simplesmente a pregação ou aquele evangelismo cotidiano, Deus, então, de misericórdia, ele pode te usar, me usar, para uma operação de um milagre, de uma maravilha, para que haja, então, ali uma testificação de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus. Moisés abrindo o Mar Vermelho é um dom de operação de milagres. Jesus, né, mais uma vez, falei no começo, Jesus, quando multiplica os pães e os peixes, ele está muito mais do que dando comida para as pessoas. Ele está ali testificando que há Deus, que ele é Deus. E as pessoas então glorificam diante daquela maravilha. Quando Jesus transforma a água em vinho, é muito mais do que não deixar faltar o suprimento, ou acabar a festa, ou deixar aqueles noivos tristinhos. Não, Jesus está falando ali: olha, eu sou um Deus de provisão, eu sou um Deus de milagres, existe um Deus em Israel, eu sou o seu Deus. Então ali naquele momento há conversão, há glória a Deus, há arrependimento, há vidas rendidas. Então o dom de operação de milagres é quando então há uma operação de uma maravilha, algo sobrenatural para a glória dos outros, para a glória de Deus, aliás, e para a edificação da vida dos irmãos. Então, quando você também se deparar aí com charlatões vendendo grandes operações de milagres, primeiro que isso não se vende, não se anuncia. A gente não produz esse tipo de dom na hora que a gente quer. Isso é dado por ele conforme o Espírito Santo, conforme a vontade do Espírito Santo, conforme lhe apraz. Então eu acho que vale a pena o nosso entendimento sobre essas situações. Estava lembrando aqui de Pedro, né? Voltando um pouco, falando sobre dom de fé, né? Pedro, ele tem ali então uma fé sobrenatural ao ponto de ir até Jesus andando sobre as águas, e quando ele olha para as circunstâncias, volta a fé natural dele, ele começa a afundar, né? É bem interessante. É legal ver como que esses dons eles se intercalam, se agem muito juntos um do outro, mas é importante então a gente fazer essa distinção. O cuidado com o ego e com a idolatria. Entender então que é um dom espiritual, então é uma cura sobrenatural, é uma fé sobrenatural, é uma operação de uma maravilha sobrenatural, sempre em benefício do reino de Deus, glorificação ao reino de Deus, edificação da fé do outro, e não é nosso, vem dele, é dádiva. Abra comigo aí em Atos 8, volta lá no Atos 8, na mesma história de Filipe. Esse texto eu quero ler com vocês, meus irmãos. Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. É incrível isso aqui, irmãos. 27. Filipe se levantou e foi. Então havia um etíope, um eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se daquela carruagem
e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor está entendendo o que você está lendo aí? 31. Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? O etíope aqui, o eunuco, foi mais sincero do que muitos de nós, né? Ele tipo, foi bem assim: claro que não estou entendendo nada, Isaías aqui, não estou entendendo nada. Alguém me explica, por favor. E convidou Filipe então para subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado então como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou ele está falando de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: uai, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. 38, olha que maravilhoso isso, irmãos. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Irmãos, eu estou até arrepiado aqui, glória a Deus por essa palavra. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Eu não sei se você é familiarizado com essa história, mas Filipe está ali de boa e um anjo do Senhor aparece e fala assim, ó, palavras do anjo: vai para o sul, no caminho de Jerusalém a Gaza, no deserto. Irmãos, Filipe, ele recebe uma visão, uma palavra de um anjo, falando vai, e não fala quem, como, nem quando volta, nem se volta. É uma passagem só de ida. E o que Filipe faz? Vai. Lá ele encontra um etíope eunuco, funcionário da rainha, da princesa, sei lá como está escrito aqui, rainha dos etíopes. Estava lendo Isaías. Aí ele fala assim: não estou entendendo nada. Filipe então usa aquele texto para começar então a anunciar a mensagem. Aquele homem crê, Filipe batiza e de repente Filipe é trasladado de volta. E aquele homem segue cheio de alegria e salvo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Um homem é salvo, tem sua vida transformada, tem sua vida regenerada, seus pecados apagados, porque um outro homem, discípulo de Jesus, que ouvia sobre Jesus como eu e você, que ceava com Jesus como eu e você vamos fazer domingo agora, que aprendia aos pés do mestre como eu e você estamos aqui agora, que vestia uma camisa sobre Jesus como eu estou fazendo aqui agora, vestindo uma camisa aqui da GY. Um homem como eu e você ouve a voz do Espírito Santo e fala: eis-me aqui. Então, nós chegamos aqui ao final e nós falamos sobre 6 dons até agora. Nós temos mais 3. E a minha palavra e o meu desejo para a gente encerrar é que o Senhor encontre aí onde você está pessoas que falem: eis-me aqui. É por isso que Paulo fala que não deseja que nós sejamos ignorantes a respeito desse assunto. Amém? Deus abençoe, irmãos. Deixe seus testemunhos aí no comentário e vamos multiplicar esse vídeo aí em nome de Jesus.